Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos também vocês que nos acompanham a mais um programa, mais um Conexão Feminina. Esse programa que tem trazido sempre um conteúdo edificante e que tem abençoado tantas vidas. Você tem gostado do nosso conteúdo? Tem abençoado a tua vida? Então vai lá, compartilha o link do programa nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas através do nosso conteúdo. Eu sou a Mariluze e esse é o Conexão Feminina. E neste mês de abril é o mês em que se comemora a Páscoa. Mas afinal, o que é a Páscoa? Então nós vamos aproveitar esse mês e falar um pouquinho sobre Jesus. Nós vamos falar sobre o sofrimento de Jesus, sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus e sobre a sua volta. Esse é um mês muito especial, então você não pode perder nenhum dos programas. E para começar a falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui ela é formada em psicologia, ela é missionária da Convenção Paulistana nas Igrejas Adventistas da Promessa em Santa Emília e Jardim Horizonte Azul. É casada com Ismael, mãe do Lucas e do Pedro. É com alegria que a gente recebe aqui a missionária Vilma Lúcia de Oliveira. Vilma, seja bem-vinda, obrigada por aceitar aí o nosso convite para estar aqui falando de um assunto tão maravilhoso, né? Eu que agradeço, obrigada. É um prazer estar com vocês aqui, falando desse assunto tão importante, né? Tão importante, exatamente, importante. Né? Nossa fé, né? Nossa fé. Então, nós vamos compartilhar um pouquinho aí de Jesus, né? Do sacrifício dele por nós, né, do amor dele por nós, né? Sim. E muitas pessoas, Vilma, assistiram aquele filme Paixão de Cristo, né? Sim. É um filme que foi campeão de bilheteria e milhões de pessoas assistiram esse filme. E talvez ele tenha mostrado ao mundo um pouco do que foi o sofrimento de Jesus pouco antes da sua morte, né? Tudo que ele sofreu ali, enfim, ele foi torturado, foi açoitado. Você acha que esse filme, né, retratou bem o que foi o sofrimento de Jesus? A Bíblia, ela traz esses detalhes para nós? Sim, no que se refere ao sofrimento de Cristo, eu acho que o filme foi fiel e muito intenso, né? Inclusive ele recebeu algumas críticas, né? Sim. Porque eles falaram que foi um filme muito violento, né? Sim. De muita violência. Mas quando a gente lê Isaías 53:4, a gente vê que Jesus ele foi moído pelas nossas iniquidades. Né? Pensa no significado da palavra moído, ele foi moído. Então foi muito sofrimento mesmo, né? Foi muita maldade. Então, de fato, foi um sofrimento muito intenso que Jesus passou, né? Um sofrimento físico, né? Porque apanhou, né? Foi surrado, foi colocada a coroa de espinhos, a cruz pesada que ele teve que carregar. E também um sofrimento moral também, né? Sim. As palavras que ele ouviu, os insultos que ele ouviu. Então, foi um sofrimento muito intenso, né? De diversas formas, né? Jesus sofreu. Então, eu creio. Tem muita coisa no filme que a gente não vai ver na Bíblia, né? Sim. Mas está ali para poder compor a cena, né? Mas eu creio que o objetivo principal foi mesmo mostrar pelo que Jesus passou. Que realmente foi muito sofrido, porque ele foi moído, né? Moído. Então, isso dá para nós uma dimensão, né? Do quanto foi esse sofrimento. Né? A gente até estava conversando aqui, né? Que alguns atores do filme até se converteram, né? Após a gravação desse filme, Sim. né?
não tem como não se sensibilizar, né, com o sofrimento de Jesus. Né? E até o ator que representou Jesus também, ele disse que ele deslocou o ombro, né? Ele teve bastante sofrimento físico também, carregando a cruz. Ele disse que a cruz tinha 70 quilos e foi um sofrimento. Para gravar, foi um sofrimento, né? Agora, imagina Jesus, que não era um ator, ele estava ali vivendo aquilo. De né? verdade. De verdade, né? Então, de fato, o sofrimento foi intenso, sim. Muito eu intenso. me lembro que eu não consegui assistir o filme todo. Realmente é muito forte, né? Muito forte, cenas muito fortes. E a gente sabe que realmente ele passou por tudo aquilo, né? É impressionante. Mas por que para explicar aqui para quem tá nos assistindo, por que Jesus teve que sofrer tanto? O que a Bíblia nos diz sobre isso? Esse sofrimento, ele era inevitável, né? Porque ao se fazer como um de nós, ele se colocou na nossa pele, né? Ele vem para esse ambiente de pecado, para esse ambiente marcado pela maldade. Então, não tinha como ele vir aqui e desempenhar, né, a sua missão sem passar por aquele sofrimento. Então, ele se fez carne. O fato de ter se feito carne, né, estar na nossa pele, ser como um de nós, isso já naturalmente já propiciaria muito sofrimento, né? E quando ele vem, quando ele é apresentado ao mundo, né, como filho de Deus, então esse sofrimento, a perseguição, ela vem muito mais intensa para cima de Jesus, né? Então eu creio que ele passou por isso, porque de fato ele se fez como um de nós. Sim, ele sofreu as nossas dores. Acredito que não tem um sofrimento pelo qual a gente passe, pelo qual Jesus também não passou, né? Não tenha passado enquanto homem, né? Que ali ele era homem, né? Era como nós, né? Era como nós. Então, né? Então isso já propicia já o sofrimento, né? Sim. A gente consegue, e talvez vendo a cena, e até quando a gente lê, né? Quando a gente lê lá Isaías 53, como você falou, enfim, a gente começa a imaginar, né? Começa a imaginar, e eu acredito que as cenas, vendo as cenas, eu acho que isso, lógico, como você falou, né? Nem tudo que está ali está na Bíblia, né? Mas, lógico que é para montar, né? Criar um roteiro, criar uma história, enfim, dá sentido ao filme, né? Ao roteiro. Mas a gente consegue imaginar como foi, né? Consegue imaginar como foi. Porque são dores que a gente sente. Sim, né? Certamente. Eu estava falando que eu queimei o dedo, né? Antes de vir para cá. E veio doendo o caminho inteiro. Então, são dores, né? Que a gente sente. Jesus sofreu dores que talvez a gente nem consiga imaginar como né? A intensidade. Sim. Bom, você, como você falou aqui, teve um sofrimento moral também, né? Ele foi humilhado, né? E era isso que eu ia te perguntar. Além desse sofrimento físico, né, que antecedeu a morte de Jesus, ele sofreu em outras situações, eu falo não só ali no momento da morte, mas enquanto ele esteve aqui como homem, né, como um de nós, ele sofreu também em outras situações? Ah, sim, ele sofreu, né? Com certeza sofreu. E Isaías, quando ele fala de Jesus, ele diz isso, né? Que ele era um homem de dores, né? Experimentado no trabalho. Então, assim, às vezes a gente costuma pensar em Jesus só quando ele inicia o ministério. Mas ele não tem uma vida a partir do início do ministério, né? Ali somente. Ele tem uma vida antes disso, né? Que ele viveu ali com a família dele, no anonimato. Ele experimentou as nossas dores, os nossos sofrimentos, né? Então, com certeza, ele deve ter tido, sim, sofrimentos como nós temos sofrimentos, né? Sim. E eu fico pensando, por exemplo, que o pai de Jesus não está ali no ministério dele, como a mãe dele estava presente, né? Porque perdeu o pai, passou também pela dor da perda, né? Pelo luto, com certeza deve ter sofrido também com familiares, né? Com amigos, conhecidos. Até né? com o desprezo que ele sofreu, né? Porque ele foi desprezado também, né? Muitos não acreditavam que ele era o Cristo.
né? E ele foi desprezado justamente por ser muito comum, né? Por ser um de nós. Um de nós, é. Porque as pessoas estavam esperando algo extraordinário. Ele era extraordinário, com certeza. Mas ele era comum demais, né? Simples, né? Simples demais, comum demais, como qualquer outra pessoa. Então, eu penso que ele deve ter passado por problemas na vida, né? Ali em família, por outros sofrimentos que a gente não sabe, que não está registrado na palavra de Deus, né? Mas, com certeza, ele passou assim. Aliás, a Bíblia até relata que ele chorou quando Lázaro morreu, né? Embora ele soubesse que Lázaro iria ressuscitar, enfim, ele ressuscitou Lázaro. Mas no momento em que Maria chega chorando, né? Eu imagino Jesus sofrendo com ela, sabe? Vendo o sofrimento dela e sofrendo com ela. E ele chora, né? Então, assim, ele, enquanto ser humano que ele era ali, né? Ele sentia as mesmas emoções que nós sentimos. Ele só não pecou, né? Só não pecou. Só não pecou. Você tocou num ponto interessante. Eu acho que algo que tocava o coração de Jesus é a morte. Até porque ele veio para isso também, para destruir a morte, né? Para acabar com a morte eterna, né? E as situações de morte mexem muito com Jesus, né? Quando vieram trazer para ele a notícia que João Batista tinha morrido, então aí ele quer se recolher, como qualquer um de nós quando perde um familiar. Ele quis se recolher, mas ele não conseguiu, né? Porque a multidão descobriu onde é que ele estava, né? E foi atrás dele. Quando ele encontra, por exemplo, com a viúva de Naim, aquela viúva não pede nada para ele. Mas ele vê aquele cortejo, ele vê o sofrimento daquela mulher e ele fala para ela, não chore, né? Fala para ela não chorar. E vai lá e toca, né, lá no esquife, e aí ele devolve o filho vivo para ela. Então, eu penso que as situações de morte mexiam muito com Jesus, né? A própria situação de Lázaro, como você disse, a filha de Jairo, né? Quando chega e fala, olha, não precisa mais incomodar o mestre, né? Ela já morreu. Aí ele só olha para o Jairo e fala, não tenha medo, tenha fé, né? Nós vamos resolver isso. Ele vai até lá e ressuscita a filha dele, né? Então, eu penso que essas situações de morte mexiam. Mexia, assim como mexe com a gente, né? Assim como nós sofremos, né? Apesar de ser algo certo, e a gente sabe que a nossa vida não é aqui, a gente sofre com a morte, né? É algo que a gente não foi feito para isso, né? E a morte é a principal consequência do pecado, é a morte. Né? É a principal consequência. E ele morreu sem pecado. Morreu sem pecado. Sem pecado. Né? Bom, a gente falou aqui um pouco da rejeição, né? Em Isaías 53, né? Que né, que você já falou aqui, que é uma das principais profecias sobre Jesus, ali já diz que ele seria rejeitado, né? E, inclusive, o Evangelho de João menciona que que os seus o rejeitaram, né? Por que houve essa rejeição a Jesus por parte dos judeus que já esperavam um Salvador? Você até falou um pouco aqui, né? Ele era uma pessoa comum. Comum, né? Demais. Né? Muito comum. Por que houve, né, essa rejeição? É um mundo muito marcado pela maldade, muito marcado pelo pecado. Né? Por pessoas oportunistas, por exemplo, antes de Jesus aparecer, iniciar seu ministério, outras pessoas já tinham aparecido, tentando se aproveitar disso, né? Se colocando ali no lugar de Messias, mas não eram, né? Então, assim, eles tinham muito cuidado, porque falar que alguém era o Filho de Deus era algo muito sério, muito sério, né? Só que aí eu penso assim que até teve um pouco de exagero, né? Talvez falta de fé também, porque aquele homem era verdadeiramente o Messias, porque a sua vida, os sinais que ele operava, né? Ninguém poderia fazer aquilo, né, se não tivesse vindo de Deus. Então, se comparasse a vida de Jesus, o seu ministério, o que ele fazia, com o que a palavra de Deus
dizia a respeito dele, profetizava sobre ele, né? Se comparasse, dava para ver, não, esse é o Messias, né? Então, eu acho que as pessoas que tinham mais fé, né? As pessoas ali mais cuidadosas, né? Que observavam, elas perceberam, não, esse é o Messias, né? O caso de Nicodemos, por exemplo, Sim. né? Ele vai lá, tem um encontro pessoal para poder tirar a dúvida, né, se ele era mesmo o Messias ou não, né? Então, muitas pessoas aceitaram, muitas pessoas, elas foram influenciadas a não aceitar. Eu creio também que tem ali um jogo de poder muito grande, né? Porque quando Jesus aparece, ele inicia seu ministério, um homem simples, né, uma pessoa simples, de repente ele consegue chamar a atenção, multidões vão atrás de Jesus, as outras pessoas, os outros mestres, eles viram que suas escolas esvaziadas. Né? Sim. Agora todo mundo queria ouvir Jesus. Todo mundo queria ouvir. E para algumas pessoas, quanto mais sinais ele fazia, menos eles acreditavam, mais raiva eles tinham, porque ele estava roubando a cena. Né? As pessoas estavam indo aos milhares após Jesus, né? No episódio mesmo da ressurreição de Lázaro, depois que Lázaro ressuscita, eles querem matar inclusive o Lázaro, porque o Lázaro era uma prova de que uma ele prova viva. Sim. Então, assim, e muitas pessoas foram, eu creio que influenciadas a falar, não, esse homem não é o Messias, ele é um impostor. Né? Algo do tipo, vamos continuar seguindo aqui, né, a nossa fé, vamos continuar seguindo aqui a lei, né, fazendo os sacrifícios, ganhando também com isso, porque se ganhava muito, né, com a fé também nesse momento. Sim. Então, isso também gerou rejeição. Confronto também, né, como você falou, né, seguindo aqui a lei, né, porque eles acreditavam que seriam salvos por isso, né, e Jesus, ele veio confrontar isso, né. Sim. Ele veio confrontar essa salvação que eles acreditavam que tinham por cumprirem a lei, né, por guardarem a lei, né. E esse confronto, ele era chamado de mestre. Né? Ele era chamado de mestre, e enquanto os mestres da lei, né, cheios de pompas, né, e enfim, das suas tradições, eles realmente se irritavam com aquilo, né? Sim. E, no entanto, era um homem simples, comum, como nós, né? E que falava, ele ensinava a respeito da lei, ele ensinava também, né? Ele era conhecedor da lei, ele era judeu também, né? Jesus era judeu, mas ele tinha o diferencial, ele era de fato filho de Deus, né? E operava maravilhas, né? E ele falava e as pessoas percebiam que era diretamente da parte de Deus, né? Então, acho que isso confrontou aqueles homens, né? Muito bom. Bom, gente, a gente vai continuar falando sobre esse assunto, né? Mas só na próxima terça. A gente vai continuar, a Vilma vai continuar com a gente aqui no nosso sofá, mas por hoje o programa está se encerrando. Eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência, quero agradecer por estar conosco, pedir que você compartilhe o link desse programa. Daqui a pouquinho, a hora que terminar o bloco da noite, o link vai estar ali disponível. Você pode compartilhar nas suas redes sociais, compartilha nos seus grupos de WhatsApp para que muitas pessoas sejam alcançadas por esse conteúdo. E também eu quero pedir a você para você adquirir o Clarim. Você já adquiriu o seu novo Clarim? Se ainda não adquiriu, vai lá na página da Editora Promessa e veja lá como você pode adquirir o seu Clarim. Você pode adquirir combo, dependendo da quantidade de revistas, você tem um desconto, combo com lições bíblicas, com livros, com trilho do discipulado, enfim. Tem uma infinidade de produtos lá da Editora Promessa que você pode adquirir junto com o seu Clarim. E eu quero falar para você ficar atenta também às nossas redes sociais, as redes sociais do Ministério de Mulheres, porque logo nós vamos divulgar ali informações importantes a respeito do Fórum da Mulher Cristã, que será do dia 20 a 22 de abril, aqui em Cosmópolis, em São Paulo.
Lá você vai ter maiores informações que vão ser divulgadas aí já esse mês, como você pode se inscrever, enfim, vai estar tudo ali. Então acompanhe as nossas redes sociais, não perca nada, e acompanhe também nosso conteúdo das redes sociais, tem um conteúdo muito bom, com textos muito bons, artigos, vídeos muito bons. Acompanhe, que eu tenho certeza que vai abençoar a tua vida. Que Deus te abençoe e até terça que vem.